uma jornada olímpica inesquecível. Os 10 maiores medalhistas de todos os tempos. Fala, galera! Preparem o cafezinho e venham comigo nessa viagem emocionante pela história das Olimpíadas. Da natação ao atletismo, da ginástica artística ao esqui cross country. Vamos conhecer as histórias por trás desses verdadeiros monstros do esporte mundial. Chegou a hora de celebrar o legado dos 10 maiores medalhistas olímpicos de todos os tempos. Mark Spitz, o Tubarão de Munique. Abrindo a nossa lista de lendas, temos o americano Mark Spitz, um nome que ecoa nas piscinas do mundo inteiro. Em Munique, em 1972, Spitz fez história. Naquele ano mágico, Spitz conquistou incríveis 7 medalhas de ouro. Um feito inédito na história dos Jogos até então. Seus recordes mundiais em todas as 7 provas que disputou em Munique o consagraram como um dos maiores nadadores de todos os tempos. Mark Spitz, o Tubarão de Munique, um nome que jamais será esquecido no panteão dos maiores atletas olímpicos. Larisa Latynina, a graça e a força da ginástica artística. Uma mulher que redefiniu os limites da ginástica com sua elegância e força. Nossa próxima parada nos leva à antiga União Soviética para conhecermos Larisa Latynina, a rainha da ginástica artística. Nascida em 1934, Latynina começou sua carreira em um período de grande transformação e crescimento para o esporte. Dona de 9 medalhas de ouro, 10 de prata e 4 de bronze, Latynina não apenas colecionou medalhas, mas também inspirou gerações de ginastas ao redor do mundo. Latynina foi durante 33 anos a maior medalhista olímpica da história. Sua dedicação e disciplina a tornaram uma lenda viva, um exemplo de perseverança e excelência. Suas performances nos Jogos de Melbourne, em 1956, e de Roma, em 1960, a consagraram como uma das maiores ginastas de todos os tempos. Cada movimento, cada salto, era uma demonstração de sua habilidade incomparável e de sua paixão pelo esporte. Larisa Latynina, um exemplo de superação, talento e paixão pelo esporte, continua a inspirar novos atletas. Sua jornada é um testemunho de como a determinação pode transformar sonhos em realidade. Um ícone que brilha intensamente no Salão de Fama dos Jogos Olímpicos. Suas conquistas são celebradas e lembradas, eternizando seu legado no mundo da ginástica artística. Paavo Nurmi, a lenda finlandesa das provas de fundo. Conhecido mundialmente por sua velocidade e resistência, ele se tornou um ícone no mundo do atletismo. E da ginástica artística, vamos agora para as pistas de atletismo, para conhecermos o finlandês voador Paavo Nurmi. Sua carreira é marcada por feitos extraordinários e uma dedicação incomparável ao esporte. Considerado um dos maiores corredores de longa distância de todos os tempos, Nurmi dominou as provas de fundo nos anos 20, acumulando 9 medalhas de ouro e 3 de prata em 3 edições dos Jogos Olímpicos. Sua habilidade em manter um ritmo constante e sua estratégia de corrida o tornaram imbatível. Nos Jogos de Paris, em 1924, Nurmi conquistou 5 medalhas de ouro em um intervalo de apenas 6 dias, um feito impressionante que o consagrou como uma lenda do esporte. Ele competiu em várias distâncias, mostrando sua versatilidade e resistência. Paavo Nurmi, o finlandês voador, um exemplo de superação, determinação e paixão pelo esporte. Sua influência no atletismo perdura até hoje, inspirando novas gerações de corredores a perseguirem seus sonhos com a mesma dedicação e fervor. Marit Bjørgen, a rainha do esqui cross country. Nossa jornada nos leva agora para as montanhas nevadas, para conhecermos a norueguesa Marit Bjørgen, a rainha do esqui cross country. Com um talento nato para o esporte e uma determinação inabalável, Bjørgen conquistou 15 medalhas olímpicas ao longo de sua carreira. 8 dessas medalhas foram de ouro, um recorde entre as mulheres nos Jogos de Inverno. Marit Bjørgen, a rainha do esqui cross country, um nome que jamais será esquecido nos Jogos Olímpicos de Inverno.
Ole Einar Bjørndalen, o rei do biatlo, e da neve, seguimos para os campos de tiro, para conhecermos o norueguês Ole Einar Bjørndalen, o rei do biatlo, combinando a precisão de um atirador de elite com a resistência de um corredor de fundo. Bjørndalen conquistou 13 medalhas olímpicas ao longo de sua carreira. 8 dessas medalhas foram de ouro, um recorde no biatlo. Ole Einar Bjørndalen, o rei do biatlo. Um nome que ecoa nos corações dos fãs do esporte e inspira gerações de atletas a perseguir seus sonhos. Carl Lewis, o filho do vento, no topo do mundo. Um atleta que transcendeu as barreiras do esporte e se tornou uma lenda viva. Retornamos às pistas de atletismo, agora para acompanhar a trajetória de um dos maiores velocistas de todos os tempos, o americano Carl Lewis. Sua carreira é marcada por momentos de pura magia e superação. Com a velocidade de um raio e uma técnica impecável, Lewis dominou as provas de velocidade e salto em distância nos anos 80 e 90. Sua habilidade em combinar força, agilidade e precisão o tornaram um ícone do atletismo mundial. Lewis conquistou 9 medalhas de ouro olímpicas, um feito que o coloca entre os maiores atletas da história. Cada medalha representa não apenas uma vitória, mas um legado de excelência e dedicação. Carl Lewis, o filho do vento, um nome que jamais será esquecido no panteão dos maiores atletas olímpicos. Sua influência e inspiração continuam a ressoar no mundo do esporte, inspirando novas gerações de atletas a alcançar o impossível. E falando em velocidade, é impossível não falar do homem mais rápido do mundo, o jamaicano Usain Bolt. Com um carisma contagiante e uma velocidade impressionante, Bolt revolucionou o atletismo e se tornou um ícone global. Bolt conquistou 8 medalhas de ouro olímpicas, quebrando recordes mundiais nos 100 metros rasos, 200 metros rasos e revezamento 4 por 100 metros. Usain Bolt, o raio humano, um atleta que redefiniu os limites da velocidade e deixou um legado eterno no esporte. De volta às águas, agora, para conhecermos a alemã Birgit Fischer, a maior campeã olímpica da canoagem de velocidade. Com uma carreira longa e vitoriosa, Fischer conquistou 12 medalhas olímpicas, sendo 8 de ouro e 4 de prata. Fischer competiu em 6 edições dos Jogos Olímpicos, conquistando medalhas em todas elas. Birgit Fischer, a rainha da canoagem de velocidade, um nome que inspira gerações de atletas e representa o verdadeiro espírito olímpico. Retornamos ao mundo da ginástica artística, agora para conhecermos o japonês Sawao Kato, um dos maiores ginastas da história. Com uma técnica impecável, uma elegância única e uma concentração fora do comum, Kato conquistou 12 medalhas olímpicas, sendo 8 de ouro. Kato dominou a ginástica artística masculina nos anos 60 e 70, conquistando medalhas em 3 edições dos Jogos Olímpicos. Sua especialidade eram as argolas, aparelho no qual conquistou 3 medalhas de ouro consecutivas. Sawao Kato, um ícone da ginástica artística japonesa, um nome que brilha intensamente no panteão dos maiores atletas olímpicos. E chegamos ao fim da nossa jornada com o maior medalhista olímpico de todos os tempos, o americano Michael Phelps, o tubarão de Baltimore. Com um talento nato para a natação e uma determinação inabalável, Phelps conquistou incríveis 28 medalhas olímpicas ao longo de sua carreira. 23 dessas medalhas foram de ouro, um recorde absoluto na história dos Jogos. Michael Phelps, um nome que redefiniu os limites da natação e se tornou uma lenda viva do esporte. E assim, chegamos ao final dessa emocionante viagem pelo mundo dos Jogos Olímpicos, relembrando a trajetória de superação, talento e glória dos 10 maiores medalhistas de todos os tempos. Atletas que, com suas conquistas, inspiraram gerações e nos mostraram que não há limites para a força do espírito humano. Até a próxima, amigos do esporte.